Queridos amigos, queridas amigas, muito boa noite. Meu boa noite a todos. Grata satisfação estar aqui realizando essa exposição doutrinária por organização e em função da organização do GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, casa abençoada e querida da cidade de Salvador. Os meus cumprimentos, o meu abraço fraterno e a minha reverência aos amigos do GELAC. Quero cumprimentar também aos queridos amigos da e também quero cumprimentar aos queridos amigos do Raciocínios Espíritas, que é outro canal parceiro que se encontra transmitindo essa doutrinária no dia de hoje. Quero checar com vocês se o nosso áudio está ok, o nosso som está ok, se está tudo ok com o nosso áudio. Se o som está chegando ok para vocês. Acredito que nós estamos tendo um som ok, não é? Eu não sei se nós temos aqui muito bem. Só umas configuraçõezinhas para a gente começar. Bom, amigos, como é de praxe, vamos começar a nossa reunião. Como eu já falei inicialmente, se trata de uma doutrinária que se encontra na programação dessa Casa Amiga Irmã GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, e como ocorre nas doutrinárias da casa, peço a vocês que me acompanhem aqui na oração, né, na prece inicial. Vamos começar fazendo uma oração. Amigo e mestre Jesus, nosso Senhor, aqui estamos mais uma vez, rogando-te as bênçãos, o auxílio e a intercessão necessárias, a fim de podermos compreender-te em espírito e verdade. Alegrar-nos-ia, Senhor, estarmos em comunhão com os teus mensageiros, os espíritos bons, a fim de que eles possam direcionar as nossas mentes e corações em favor do bem, do amor, da paz, convertendo os nossos melhores potenciais em bênçãos para a nossa vida e em vida prática cotidiana. Abençoa todos aqueles que se encontram agora acompanhando-nos, permitindo, portanto, que a nossa conexão seja para além da conexão tecnológica, mas, sobretudo, a conexão psíquica, a vinculação de corações. Dá-nos, Senhor, a sabedoria necessárias, sabedoria e discernimento necessários, a fim de conseguirmos compreender o tema reservado para a noite de hoje. E permite que os bons espíritos visitem os lares de cada um de nós, sustentando-nos nas energias, nas vibrações indispensáveis à nossa plenitude.
com a tua permissão, a permissão de Deus e dos espíritos bons, iniciamos a nossa reunião formulando votos de paz a todos nós. Que assim seja. Amigos, antes de nós começarmos as nossas considerações, vejamos aqui a questão que me está sendo solicitado aqui. Tem essa opção e tem essa. O áudio melhora, piora, fica a mesma coisa. Como é que vocês estão recebendo o áudio aí dessa forma agora? Ou é indiferente, permanece o mesmo? Tem alguma diferença? Eu acho que agora o áudio ficou melhor, não foi? Acho que um pouco antes estava um pouquinho mais abafado, eu presumo. Bem, mas vamos começar logo a nossa atividade. Temos muito o que conversar sobre esse tema fascinante. E as nossas considerações iniciais é dizer o seguinte. Ficou abafado aí o áudio? Então deixa eu ver aqui. E agora? Agora ficou ok? Então agora está um pouco melhor. Voltou? Foi? Ok. Bom, vamos começar as nossas considerações. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, estabeleceu logo no início da teoria da psicanálise, e eu me refiro aqui ao ano de 1900, quando ele estabelece a teoria da interpretação dos sonhos, obra inicial que funda a psicanálise. Freud vai estabelecer que o inconsciente predomina sobre o consciente. Mas também, ele que foi um grande desbravador da ideia do inconsciente, ele que mergulhou para explorar o comportamento humano e utilizou a palavra de maneira mais sistematizada, embora antes de Freud, já havia o conceito de que há fenômenos não conscientes. Normalmente, na literatura, na poesia e em alguns autores antes dele, eram associados esses fenômenos à expressão subconsciente. Ele preferiu utilizar a palavra inconsciente para designar esses fenômenos não conscientes. Para ele, a expressão inconsciente cabia melhor, porque dá a ideia de negação de. E a palavra subconsciente dá a ideia de inferior, daí subordinado, subalterno e assim por diante. Ele preferiu inconsciente, que é partícula de anulação. Da mesma forma que a gente usa invisível, aquilo que não é visível. Da mesma forma que a gente usa o impossível, aquilo que não é possível. E assim por diante. Freud, no entanto, desbravando o inconsciente, demonstrando que o psiquismo humano é muito mais do que aquilo que ele consegue apreender na realidade objetiva, na realidade consciente, também vai estabelecer que o motor do próprio psiquismo humano, que a energia que move o psiquismo humano, a chamada energia psíquica, célebre na psicanálise, aquilo que move o psiquismo, especialmente o inconsciente, já que o inconsciente faz parte da maioria da camada predominante da própria psicologia, do próprio sistema mental da criatura. Ele vai estabelecer que essa energia psíquica é a libido. Essa expressão ficou muito estranha para a sua época. Soou muito esquisita. Até porque a sexualidade era um tema não tão explorado. A sexualidade era uma realidade que não era muito tocada. A sexualidade estava envolvida em muitos tabus. E ele tinha coragem
de não apenas explorar a sexualidade, não apenas estudar, por exemplo, uma sexualidade infantil, que era algo impensável para os padrões do século XIX, mas também dizer que o motor do próprio psiquismo, que é a energia psíquica que move o sistema mental da criatura, era a própria libido. Ou, em outras palavras, a libido é a própria energia psíquica. Portanto, o psiquismo seria necessariamente de natureza sexuada ou sexual, como ele colocava. A verdade é que, apesar de estranha e de parecer estranho para nós, que nós não concordamos absolutamente com essa expressão, no entanto, deu um grande passo, deu um avanço muito grande para entender a psicologia humana, o comportamento humano de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais contundente, mas não apenas isso. Freud costumava afirmar que a libido, energia psíquica, não é apenas um motor psíquico que está associado necessariamente ao vínculo do contato sexual hormonal físico. É a energia psíquica que move a criatura. Por quê? Porque o ser humano, nas expressões do próprio Freud, em uma das suas obras, é um animal sexual. E ele vai falar que na raiz do comportamento humano há sempre ali a energia da libido. Só que, na conceituação freudiana, a libido não é apenas o desejo do prazer sexual concreto, mas tem a ver com tudo aquilo que move o psiquismo humano na direção do prazer. Se o ser humano é um psiquismo que tem a libido como a sua energia, essa libido não serve apenas para o ato propriamente falando sexual, mas serve para todos os atos. Ou melhor dizendo, Freud considerava que todos os atos da vida humana tinham de alguma forma uma dimensão sexual, porque era a busca do prazer. Essa ideia, de alguma forma, foi melhor estabelecida quando ele elaborou a sua famosa teoria, a qual ele deu o nome do princípio do prazer. Nessa teoria, Freud, de maneira emblemática, vai afirmar que nós somos dotados de uma pulsão. E essa pulsão que ele chega a dizer que é a própria mitologia do ser humano, daí mais tarde ele estudar a mitologia, essa pulsão, a palavra pulsão é a melhor traduzida das obras freudianas para o português. O termo em alemão, às vezes é traduzido em instinto, ou pode ser traduzido por instinto, ou pode ser traduzido por pulsão. Mas Freud tinha razão. A palavra pulsão parece ser melhor para dar conta, porque a pulsão vai além do instinto. O instinto tem a ver com aquele mecanismo automático animal. A pulsão é um impulso instintivo, mas que está associado a uma representação mental, a um desejo que se elabora a partir do impulso e de símbolos que a criatura coloca na sua mente e direciona a partir do impulso do prazer. Então há o impulso e há as representações mentais, o conteúdo mental que se forma a partir do impulso automático, instintivo, orgânico, enquanto os instintos estariam associados ao mundo animal, ainda segundo o conceito freudiano. No mundo animal, no ser humano, a expressão mais exata seria pulsão. E ele vai estabelecer que essa pulsão é o conceito que melhor caracteriza a interface entre a mente e o corpo. É na pulsão que a gente consegue ver a linha divisória entre a mente e o corpo. O que separa o orgânico, o impulso da necessidade do corpo e as manifestações mentais e psicológicas a partir do impulso do corpo. Onde vai uma coisa orgânica e onde acaba as expressões fisiológicas para dar espaço às expressões psicológicas, às expressões mentais. E ele estabeleceu que a pulsão que move a criatura é chamada pulsão de vida. Essa pulsão de vida, afirma ainda o neurologista austríaco, esse médico extraordinário, essa pulsão de vida seria responsável pela manifestação do prazer e que move a criatura psiquicamente, que busca sempre o prazer. Ele vai dizer que toda criatura, ou o ser humano de um modo geral, busca o prazer e tende a se afastar da dor, do sofrimento. E por isso, a libido é que envolve ele. Por quê? Porque busca o prazer. E a libido freudiana tem a ver com sede, tem a ver com fome, tem a ver com repouso, para
a perspectiva da psicanálise tradicional, tudo aquilo que me move, inclusive os prazeres culturais, artísticos, estéticos, está de alguma forma associado a essa energia psíquica que é chamada libido. Freud deu um nome para essa pulsão. Ele vai dizer que a pulsão de vida é a pulsão, é o mecanismo básico por onde a libido se manifesta, ou através do qual a libido se expressa. E ele chamou essa pulsão de vida de Eros, recorrendo a um deus da mitologia, Eros, que segundo algumas tradições seria filho de Afrodite e de Hermes, que estaria com a flecha, o arco e flecha, seria um cupido, daí a noção da cupidez, da sensualidade, estaria sempre pescando os corações, seria o mito Eros, o mito que Freud se apropriou para dizer que a pulsão de vida da criatura é Eros. E para ele, Eros é responsável por manter a vida, por conservar a vida, por preservar a vida, por manter a vida, por desdobrar a vida, por valorizar a vida. É o psiquismo humano pró-vida. É a tendência do ser humano de resguardar a sua vida, buscar o prazer, buscar, portanto, o conforto. E isso está associado, portanto, repita, a libido. Freud vai dizer que essa libido, portanto, que é um conceito abrangente, diz respeito às motivações psicológicas do ser humano e que na raiz de toda a manifestação psicológica sempre há portanto, um aspecto libidinoso. Libido essa, e aqui eu faço um parêntese para dizer que a libido freudiana foi detectada por outros autores com outros nomes. E eu vou dar alguns nomes aqui. Hackenbach, o famoso paranormal, o famoso pesquisador da paranormalidade, denominou essa libido de força ódica. Paracelso, o famoso médico da Renascença, médico e místico, denominou essa libido de energia vital. William Reich, discípulo do próprio Freud, que mais tarde funda a escola da bioenergética, chamou essa libido freudiana de orgônio. Os sufistas e grandes estudiosos da sabedoria oriental, os grandes orientais do passado, a semelhança dos sufistas, chamavam essa libido de mana. A teosofia, desde Helena Blavatsky, para mais tarde os grandes discípulos como Annie Besant e outros, estabeleceram que se trata de uma força vital. Franz Anton Mesmer chamou essa libido de Freud de fluidismo ou magnetismo animal, nas palavras do grande médico de Viena, que fez fama no final do século XVIII e no começo do século XIX. Freud percebia que impulsionava a criatura essa energia, e isso explicaria uma série de comportamentos da criatura, que permeava não apenas o ser humano, mas os organismos de uma forma geral. Essa pulsão de vida está também nos organismos animais. Naturalmente que não conforme a expressão libidinosa do ser humano, mas está presente nos organismos de uma forma geral, que é a pulsão pró-vida, a pulsão de proteger a vida, de conservá-la, e que por detrás, repito, eu sei que eu estou sendo repetitivo, por detrás de tudo isso sempre há dessa pulsão, o que mantém essa pulsão, ou que o combustível dessa pulsão é a própria libido. Ou, se quiser o contrário, a pulsão de vida é que manifesta, o que desencadeia, o que expressa a libido, que é essa energia psíquica que dá energia à criatura humana, que motiva a criatura humana, que dá disposição de uma forma geral. Só que Freud, que estava muito satisfeito com essa teoria, que até então acreditava que essa teoria dava conta de tudo, depois da década de 20 do século 20, depois de 1920, quando ele pôde observar a Primeira Guerra Mundial e algumas guerras e conflitos civis do século XIX, e mais tarde pôde observar também o Holocausto nazista, ele que trocou com Albert Einstein uma carta falando sobre essas preocupações de totalitarismos, de nazismo, de fascismo e de guerras. Sigmund Freud vai perceber, especialmente examinando essa psicologia da destruição, do genocídio, que a teoria do princípio do prazer não era suficiente para explicar todas as ocorrências comportamentais. E é a partir de 1922 que ele começa a escrever
uma obra que ele chama Além do Princípio do Prazer. Além do princípio do prazer. Freud faz uma revisão na sua teoria, e nesse texto ele vai dizer que o ser humano tem uma pulsão de vida, chamada Eros, que ele já havia estabelecido, já havia estruturado, mas que ele tem uma segunda pulsão. Essa pulsão é chamada pulsão de morte, e ele dá o nome dessa pulsão a um deus grego também. Esse deus grego que viveu no Hades, segundo a tradição da mitologia grega, esse deus é chamado de Thanatos. Thanatos, que dá origem à palavra Thanatos, portanto, morte. Pulsão de morte. Freud vai dizer que a pulsão de morte tem a ver com repouso. E a pulsão de vida tem a ver com movimento, com dinâmica. A libido tem a ver com dinâmica, com movimento. E o Thanatos, a morte, tem a ver com repouso. Vai dizer Freud que o símbolo de Thanatos é a falta de movimentação, isso é, a inatividade. E chega a escrever que tudo aquilo que é animado está programado para um dia se tornar inanimado. Tudo aquilo que tem movimento, um dia vai parar. Todo objeto, animado ou inanimado, orgânico ou não orgânico, toda expressão, seja um organismo vivo, seja um objeto não vivo, em movimento, uma hora vai parar. Uma hora vai voltar à homeostase, ao equilíbrio, ao repouso, à falta de atividade. Tudo no mundo, diz Freud, está associado a essas duas pulsões. A pulsão de vida, movimento, dinâmica, manifestação, e a pulsão de morte, que é o retorno. Pulsão de vida e pulsão de morte se misturam, se interrelacionam de tal forma. Eros, a pulsão de vida, tem a ver com tensão. Tensão, não apenas sexual, tensão de maneira geral, tensão psíquica, disposição, toda a movimentação, mesmo o entusiasmo, mesmo as movimentações positivas, mesmo a exaltação emocional positiva, tem algo de tensão. E Thanatos, a pulsão de morte, tem algo de repouso. Todo organismo, todo objeto que se move, que se manifesta, uma hora vai ter que voltar ao repouso, vai ter que voltar à pulsão de morte. Eros e Thanatos se relacionam de tal forma que Freud vai dizer que no ser humano, Eros e Thanatos se manifestam o tempo todo de maneira junta. Não dá para ser um sem ser outro. Às vezes o ser humano coloca no comportamento uma manifestação mais Eros, isso é, mais vida, só que ao mesmo tempo que ele está sendo Eros, ele tem Thanatos no seu inconsciente. Ele tem a pulsão de morte no seu inconsciente. Por outro lado, quando ele é mais Thanatos, ele tem Eros no seu inconsciente. É impossível escapar dos dois se manifestando, porque são dois lados de uma mesma moeda. E eu vou exemplificar aqui. Quando a gente fala em afeto, o afeto tem a ver com algo que é emocional, algo que é não racional, portanto, que não é racional. Eu tenho um afeto por alguém, não é necessariamente racional. E esse afeto, a depender da intensidade, é forte, é intenso. Esse afeto me faz eu me envolver numa espécie de... eu posso expressar isso de uma forma mais apaixonada. Paixão aqui no sentido positivo, não no sentido da má paixão. O afeto que eu tenho por alguém, de alguma forma, traz dentro de mim uma certa agressividade. Agressividade em psicanálise, em psicologia, não é necessariamente ruim, tá? Há uma diferença entre agressividade e violência, tá? A agressividade tem a ver com essa paixão, essa energia psíquica. A agressividade é perfeitamente natural. Eu posso ser agressivo no bom sentido da palavra, numa competição, num esporte, estudando, né? Então, no afeto, há sempre agressividade. No amor, na manifestação do amor, há um afeto ali que pode, em algum momento, se transformar em ódio. Afinal, o ódio pode ser uma forma de amor que ficou magoado, que se sentiu fragilizado. Aliás, Emmanuel escreveu que o ódio é o amor que está doente, é o amor que se magoou. Olha só. Então, o ódio é afeto. Afeto desorganizado, mas é afeto. E assim, se a gente for ver as expressões da psicanálise, são todas elas nessa dualidade, Eros e Thanatos. Às vezes um predomina, às vezes outro predomina. Sexualidade tem a ver com expressão de afeto, com intimidade, mas em alguns momentos tem a ver também com luta corporal, como dizem os autores da psicanálise. Mas por que eu estou falando isso?
Por que eu estou dizendo tudo isso? Alguém deve estar me acompanhando aí, os amigos do GELAC, da TV7 e do Raciocínios Espíritas, e deve estar pensando, ele está fugindo do tema. Não estou fugindo, não. É porque Freud estabeleceu que Eros era um princípio de conservação da vida e Thanatos era um princípio de destruição da vida, para explicar as manifestações da vida, só que da vida material. Reduzida à experiência da matéria, a limitação freudiana era estabelecer uma compreensão desses fenômenos reduzido à experiência material. E por isso Freud não concluiu algumas coisas, deixou espaço aberto para outras, e sobretudo tinha um sentido, ouvia a vida num sentido negativo, num sentido pessimista. Afinal, para ele, Eros e Thanatos eram forças caóticas, desorganizadas, que não tinham sentido nenhum. Afinal, a vida, do ponto de vista da psicanálise, não tem um sentido profundo. É a criatura que vai encontrar, é claro, o sentido profundo. E a vida tem as suas limitações, tem as suas neuroses, e naturalmente não tem nada necessariamente que melhore. Melhora de um lado, piora de outro. Eros e Thanatos estão o tempo todo se equilibrando. Ora, a sociedade é um pouco mais Eros, só que aí o copo enche e Thanatos toma conta, e aí vem a agressividade. A agressividade é o afeto que se manifestou de uma forma e agora se manifesta de outra forma. Mas também a agressividade só não é possível. E, de repente, manifestações positivas, manifestações atraentes tomam conta do ser humano. Esses dois lados estão se alternando na visão de Freud, e para Freud não há evolução, não há melhoramento da sociedade necessariamente. A sociedade está o tempo todo alternando essas coisas de tal forma que não está caminhando para lugar nenhum. A verdade, amigos, a verdade é que faltou ao pai da psicanálise as ferramentas que a doutrina espírita oferece. Porque a doutrina espírita vai oferecer os recursos e as lentes que Freud na psicanálise não tinha para examinar, na sua genialidade, aliás, para examinar esses dois princípios da vida, princípio de conservação e princípio de destruição, que ele chamou de Eros e Thanatos, que se encontra na própria psicologia da criatura humana. Eros e Thanatos se encontra na psicologia humana, e que ele consegue brilhantemente detectar, mas não soube desenvolver, em nossa opinião, não soube aperfeiçoar e não soube dar um sentido profundo a essas forças naturais, essas forças que estão na natureza, porque faltava ali o recurso que a doutrina espírita oferecia. Freud, lamentavelmente, não conheceu a doutrina espírita, que veio antes dele, e que explica que nós, nesse mundo material, vivendo as experiências de conservação e de destruição, somos uma cópia imperfeita do mundo original, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. E vai dizer Allan Kardec, na obra da doutrina espírita, que o mundo espiritual é o mundo primordial, é o mundo primitivo, primitivo aqui no sentido de primordial, de primeiro, tá? O mundo espiritual é o mundo causal, o mundo material é o mundo xerox, imperfeito. Portanto, o mundo das causas dá a ideia de que tudo aquilo que existe aqui, lá existe mais, e lá existe coisas que ainda não existem aqui, porque lá que é o mundo das causas, no mundo espiritual. E Allan Kardec, ao examinar essa realidade, vai tentar entender as leis que regem esse mundo. Vai dizer Allan Kardec, da mesma forma que há leis que regem a matéria, deve haver leis que regem o mundo dos espíritos. Essa é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Nessa parte, Allan Kardec se interessa em interrogar, em questionar, em explorar o mundo espiritual a respeito de uma cosmoética, a respeito de leis que regulam a vida dos espíritos. Mas ele é tão cuidadoso que a primeira parte, ou melhor, o primeiro capítulo dessa parte, terceira parte do Livro dos Espíritos, que é das leis morais, o primeiro capítulo não é lei moral nenhuma. O primeiro capítulo é lei divina ou natural. Ele começa do básico, ele começa do princípio mesmo. Ele começa tentando entender o que é a lei de Deus. Lei divina ou natural. Por isso, no item 614, quando ele pergunta que se deve entender por lei natural, os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. E a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou em algumas traduções tem: e ele não é infeliz senão quando dela se afasta. Ora, o que é que os espíritos estão dizendo com isso? Estão dizendo que lei da natureza é a lei divina. A lei divina
É a lei da natureza, não há separação. Não há uma lei espiritual divina e uma lei selvagem, uma lei da natureza. A lei divina está em toda a natureza. Se expressa e se manifesta na própria natureza. E aí Allan Kardec se interessa por entender essas questões, tentando entender como se manifesta essa lei divina ou natural. E os espíritos disseram que se manifesta em dois aspectos: as leis materiais e as leis morais. As leis materiais regulam, exploram e estabelecem, formatam a vida física e agem na experiência da vida física. As leis morais agem na vida psíquica, portanto, na vida do psiquismo, que é a mesma coisa, na vida da alma, na vida do espírito. Uma regula a vida física e outra regula a vida psíquica, psicológica. É a partir daí que Allan Kardec se interessa pela lei divina natural no aspecto das leis morais. Por que no aspecto das leis morais? Porque as leis materiais, gravidade, eletricidade, essas leis são estudadas pela ciência. A partir da lei divina natural, ele vai então estudar as leis morais, ou seja, a lei divina no aspecto moral. Porque tem uma lei divina que é no aspecto material, embora essas coisas em algum nível se misturem em uma coisa só. No item 621, Allan Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem na consciência. O que significa dizer que no sentimento íntimo, na nossa intimidade, já existe uma lei divina. Essa lei divina estabelece, inclusive, equilíbrios nas leis materiais e nas leis morais. Nas leis psíquicas e nas leis materiais e físicas. Por quê? Porque se está em nossa consciência, a gente está encarnado, a gente participa das duas coisas. Das leis da matéria e das leis da alma. Porque somos espíritos, mas estamos temporariamente no corpo. Essas leis nos atravessam e que regulam a vida física. Se eu me exceder demais, por exemplo, no corpo, eu passo mal. Se eu, de repente, agredir meu corpo, eu passo mal. É a lei. Eu passo a sofrer a consequência daquilo que eu faço. E Allan Kardec então pergunta aos espíritos sobre as leis morais, por que a necessidade de os espíritos falarem sobre essa lei, por que a necessidade do evangelho de Jesus, por que a necessidade da religião, afinal, se já está na nossa consciência. E os espíritos dão uma resposta fenomenal. Vão dizer que o homem, frequentemente, a esquece. A esquece. Então, entenda, quando os espíritos dizem isso, a esquece, os espíritos estão se referindo à ideia de a gente ignorar emocionalmente, não é esquecer da memória. Eu posso ter o evangelho no lar decorado, mas eu que não faça de vez em quando o evangelho no lar, eu que de vez em quando não pegue o evangelho e faça em família, que eu vou esquecendo emocionalmente na minha vida, no meu comportamento. A ideia de ler, às vezes eu leio o texto do evangelho segundo o espiritismo, que eu já sei de cor, de memória, mas isso pouco importa saber de cor, isso não é importante. O importante é que quando eu leio, mesmo sabendo de cor, eu reflito sobre ele, ou seja, eu coloco novamente na minha mente. Eu acesso a consciência. Eu acesso a consciência, onde está a lei de Deus. Porque o Evangelho é um texto que toca na lei de Deus que está dentro de mim. Por isso que no Evangelho tem as leis de Deus ali. Só que tem as leis de Deus ali para tocar dentro de mim. O que significa dizer, amigos, que nesse sentido, nesse aspecto considerado, há um mecanismo dentro de nós, mas os espíritos dizem que a gente frequentemente ignora. É só você parar de fazer evangelho no lar, parar de orar, parar de ler coisas edificantes e ver como é que você fica. Alguém vai dizer, mas já tô ruim. Vai ficar pior. Se tá ruim fazendo evangelho no lar em casa, imagine sem fazer. Fica pior. Ora, mas eu gostaria de enfatizar aqui o nosso tema, que é lei de conservação e lei de destruição, que remete ao pensamento freudiano, só que antes de Freud, Allan Kardec já havia investigado essa realidade e estabelecido de maneira excepcional, de maneira profunda, de maneira clara e brilhante, essas leis de Eros e de Thanatos, na visão de Freud, só que com sentido espiritual profundo, porque estabelecidas pelo Criador. Os espíritos dizem a Allan Kardec que a lei de conservação, por exemplo, está associada em organismos, nos organismos,
Ou seja, ela se manifesta, a lei de conservação se manifesta nos organismos através do instinto de conservação. Esse mecanismo de proteção da vida, esse mecanismo que nos protege a nossa vida, que nos mantém presos à matéria, que nos seres irracionais dá o instinto de sobrevivência, que nos seres hominais, além do instinto de sobrevivência, desenvolve ali a prudência. Começa com o medo. O medo é a emoção mais básica da evolução antropológica. Dizem os estudiosos que o medo foi a primeira emoção. Por quê? Instinto de conservação, ameaça diante de um predador, diante de um objeto ameaçador. Então, o ser humano que começou a sentir, ter sentimentos, começou a despontar sentimentos, teve o medo diante dessa ameaça, que é uma reação de fuga ou de combate. Então, o instinto de conservação da vida, o mecanismo de proteção, porque é um mecanismo de proteção, não fosse o medo, não fosse o instinto de conservação, a gente se mataria muito mais facilmente, por qualquer coisa. O instinto de conservação da vida mantém os organismos irracionais e também ajuda o ser humano a se manter vinculado à vida. Mas, o instinto de conservação da vida, que é a lei de conservação atuando dentro da gente, vai elaborar, vai produzir no ser humano ao longo da evolução respeito pela vida. Aliás, meus amigos, eu preciso dizer o seguinte: a lei de conservação, capítulo Lei de Conservação do Livro dos Espíritos, é um texto excepcional e emblemático. Quando eu abro esse texto, eu vejo ali um tratado de holismo, de visão holística. Ali tem um tratado ecológico de respeito pela vida, de consideração pela vida. Ali tem a ideia do instinto de conservação, que é o primeiro item do capítulo, mas a partir daquilo, o instinto de conservação é colocado como uma evolução. Sim, porque todas as coisas evoluem. Emmanuel vai dizer, nenhum instinto é reprimido, nenhum instinto é destruído. Nenhum impulso vai ser aniquilado. Tudo é transformado. Tudo é melhorado. O Criador aproveita de tudo para melhorar. Nada é eliminado, senão melhorado, aprimorado. A evolução do instinto de conservação inicialmente torna o medo. O medo vai fazer o indivíduo desenvolver o pensamento sagrado, diz Emmanuel em roteiro, que o sentimento religioso surgiu do medo. O medo de ser atacado pelas manifestações que o homem primitivo não conhecia, gerou a ideia do sagrado, matar uma vida e oferecer essa vida aos deuses em holocausto para ter a sua vida poupada. A ideia de holocausto, de sacrifício, sacrificar, sacro ofício, a ideia do sacrifício, ofício sagrado, a ideia do sentimento sagrado, que do medo, mais tarde vai gerar prudência, respeito pela vida, amor pela vida. O capítulo Lei de Conservação fala de uma maneira especial sobre o paradigma ecológico, as expressões ecológicas presentes hoje nas discussões as mais variadas. Nesse capítulo, Lei de Conservação, nós temos, por exemplo, o conceito de teia da vida. Teia da vida, que vai aparecer muito tempo depois, no século XX, com Capra, Fridtjof Capra e tantos outros. Ali já havia esse paradigma ecológico, por exemplo, quando os espíritos dizem que tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que um dia começou pelo átomo, questão 540 do Livro dos Espíritos. Esse paradigma ecológico maravilhoso. André Trigueiro, que é confrade nosso, companheiro e palestrante, escritor muito conhecido do movimento espírita, vai estabelecer, André Trigueiro, que quando ele disse isso em palestra, quando ele abre o texto Lei de Conservação para os seus colegas ecologistas, nos congressos de ecologia, tem amigos seus que vão até as lágrimas quando vê esse texto, quando leem essas passagens. E o que é mais importante, ficam surpresos quando percebem que esse texto foi escrito no século XIX, quando não havia nenhuma noção, nenhuma preocupação ecológica nos padrões da ecologia atual, da ecologia contemporânea. O capítulo Lei de Conservação da Vida fala de ecologia, sim. Fala de ecologia, fala de respeito pela natureza, fala dos bens terrenos, gozo dos bens terrenos. E os espíritos vão explicar o porquê Deus colocou prazer nas coisas para excitar o ser humano na tentação e, a partir da tentação, pela própria experiência, o ser humano conseguir desenvolver equilíbrio com as coisas e ter uma relação com as coisas materiais de maneira moderada, disciplinada e equilibrada.
Porque graças ao prazer que as coisas proporcionam, olha o princípio do prazer, de Eros, de Freud, o prazer que impulsiona a criatura para buscar as coisas faz com que ele, de alguma forma, na experiência, aprenda e desenvolva a noção que já está dentro dele, na sua consciência, do que é equilíbrio, do que é excesso, do que é moderado, do que é não moderado. Através da própria experiência, ele vai aprendendo a lidar com os gozos dos bens terrenos. Interessante que Kardec usou a expressão gozo, né, que é muito frequente na literatura freudiana e lacaniana da psicanálise futura. Né? Os gozos dos bens terrenos e aprender a administrar as tentações, né? Ceder aquilo que pode ser cedido e aquilo que não pode ser cedido, resistir. Isso tudo na experiência vivencial. Ora, nós também encontramos, nesse sentido, no capítulo Lei de Conservação, a ideia do necessário e supérfluo. Há, inclusive, uma frase lá que diz: o homem feliz é o que tem menos necessidade. É verdade, né? Quanto menos necessidade, mais feliz, menos peso a gente tem. Né? Quanto menos necessidade, porque às vezes o indivíduo mais pobre não é aquele que ganha muito dinheiro. O indivíduo, aquele que ganha pouco dinheiro. Às vezes o mais pobre é aquele que tem mais necessidade, porque não tem dinheiro que aguente para dar conta das suas necessidades ou das suas falsas necessidades. Kardec vai receber dos espíritos informações preciosas sobre o que é necessário, o que é supérfluo. Que depende da posição, é claro. Às vezes, um empresário precisa de um helicóptero. E para ele, alguém que é uma celebridade internacional, um helicóptero particular é uma necessidade. Para mim, por exemplo, não é necessidade, seria supérfluo. Mas para uma pessoa dessa magnitude, de repente é necessário. Então, supérfluo e necessário tem a ver com o contexto em que a pessoa vive, e cada pessoa que vai avaliar o que é supérfluo, o que é necessário. Mas também, nessas considerações, nós temos, nesse capítulo Lei de Conservação, a ideia dos excessos. Sim, quando a gente lê esse texto de Lei de Conservação, a gente às vezes não considera que ali está presente a ideia dos excessos. Né? Todo excesso é uma transgressão, é um crime à Lei de Conservação. Todo excesso. Né? Porque os excessos afetam a nossa vida. E a Lei de Conservação fala sobre a vida, sobre o respeito à vida. Né? Então, por exemplo, se eu me excedo na alimentação, se eu como demais, se eu me excedo, aquilo é uma agressão à vida orgânica. Né? André Luiz tem uma frase que ele vai dizer: futuramente o ser humano vai morrer mais do excesso de alimentação do que da falta dele. Né? Então veja, que coisa interessante. Então nós temos essa ideia do necessário e supérfluo. Crime contra a vida, os excessos. Excesso de qualquer natureza. O excesso da sexualidade, por exemplo, gera distúrbios psicológicos, alterações emocionais, às vezes importantes, fugas psicológicas. O excesso, por exemplo, da emoção exacerbada. O excesso, por exemplo, da ganância. O excesso, por exemplo, do repouso. Pessoa que dorme demais, que descansa demais, gera muitas vezes problemas emocionais. Ociosidade, vazios interiores. Então, mas o excesso do trabalho também, o excesso das ocupações, tudo isso afeta a vida. Por isso é a Lei de Conservação. Quem não lembra da saga de André Luiz em Nosso Lar? André Luiz em Nosso Lar foi vítima dos excessos. Ele chegou no mundo espiritual vítima dos seus próprios excessos. E por isso foi considerado suicida indireto. Porque os excessos sobrecarregam o corpo, afetam a saúde do corpo, afetam a resistência do corpo e às vezes diminui a expectativa de vida daquele corpo. Antecipa a morte daquele corpo, que poderia se prolongar, que poderia ser mantido, preservado e aí em diante. Né? Mas tudo isso passa por situações e por aspectos morais, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você perde uma noite nos excessos, se você perde uma noite na farra, se você perde uma noite na briga, se você perde uma noite na leviandade, na futilidade, aquilo pode ser considerado um suicídio indireto. Né? Você está sobrecarregando o corpo, você está maltratando o corpo e, portanto, gastando
e desperdiçando, olha só a questão de ecologia, né? Desperdício, supérfluo, necessário, desperdiçando a energia do corpo em posturas morais desnecessárias, em atitudes morais não necessárias. Isso é um suicídio direto. Agora, se você perdeu uma noite cuidando de um filho, se você perdeu uma noite se espiritualizando, se você perdeu uma noite se devotando a uma causa do bem, se você perdeu uma noite porque você está salvando vidas, aí, em vez de você gastar a energia que Kardec chamou fluido vital, o fluido vital de Allan Kardec é a libido de Freud. O fluido vital kardeciano é a mesma libido freudiana. Se você está perdendo a noite fazendo isso, em vez de você desperdiçar energia, você poupa energia. Porque você está em contato com a fonte, você recebe energia. Né? Então, isso tem a ver, portanto, com consumo. Olha só que a lei de conservação fala de consumismo. E olha que na época de Allan Kardec não havia shopping center. E Kardec já falava sobre consumismo, sobre moralidade no consumismo. Isso é muito interessante mesmo. Na obra kardeciana, nós temos nesse texto do Lei de Conservação, a gente tem uma pergunta que Kardec diz assim: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? A resposta dos espíritos é que, por ser ingrato, o homem a despreza. No entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Observai o árabe no deserto. Acha sempre o de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para se espantar, se nada encontra no dia seguinte, ou queixar-se por se achar desprovido de tudo quando chegam os tempos de penúria? Em verdade, eu vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Olha que beleza de resposta. Parece que Allan Kardec escreveu para hoje, na nossa sociedade de consumo. Não havia shopping center na época de Allan Kardec. Não havia comércio digital. Não havia compras pela internet como a gente faz hoje. E ele já estava observando essa questão, né, do consumo, da ética no consumo, da moral no consumo. E aí a gente tem as questões da alimentação. Kardec aborda essa questão da alimentação, da moralidade na alimentação, que o homem precisa se alimentar para sobreviver, ele não pode enfraquecer as suas forças físicas na alimentação precária, a não ser que ele renuncie a uma alimentação em prol do bem alheio. Ele não entra no mérito de se alimentar vegetariano, vegano ou carnívoro, ele não entra no mérito. Inclusive, a famosa questão 723 de O Livro dos Espíritos, né? A carne se alimenta da carne, do contrário, o homem enfraquece-se. É claro que com os tempos a gente vai melhorando a nossa alimentação, vai tendo mais consciência da alimentação, vai modificando os hábitos, porque faz parte dessa evolução da lei de conservação. Essa evolução do próprio instinto de conservação. Em mundos superiores, a alimentação é mais sutil. E a gente vai chegar lá. Né? Então isso é super interessante. Ora, mas quando a gente olha, por exemplo, para o desperdício de alimentos, isso também está na lei de conservação. Dizem os estudiosos que só os Estados Unidos desperdiça uma quantidade de alimentos. Eu não estou dizendo de comer mais, de comer em excesso, tá? Eu estou falando de desperdício mesmo, do que é jogado fora. Eu não estou me referindo aqui a se você quer ser glutão, quer se alimentar de maneira excessiva. Pode ser glutão. Eu estou me referindo aos alimentos que são jogados fora, que não são nem utilizados, mesmo no excesso. Esses alimentos só dos Estados Unidos daria para solucionar o problema da fome mundial. Da fome mundial, só dos Estados Unidos. Então, nós temos aí
Essa realidade incontestável. Kardec, no entanto, aborda a lei de destruição. E na lei de destruição a gente tem destruição necessária e abusiva. Quando é que a destruição é catastrófica? Quando é que a destruição não é abusiva? O homem equilibra o meio ambiente. Então, o desmatamento por alguma coisa, mas o reflorestamento. Né? Quando é que é necessário? Quando é que é abusivo? Quando é que o homem equilibra a balança ecológica? Né? Mata para sobreviver, no caso da carne animal ou do vegetal. Mas quando é que aquilo é excessivo? Né? Matar por prazer, por exemplo, matar por caça, e por ter prazer da caça, prática cultural que um dia vai desaparecer da humanidade. Allan Kardec examina os flagelos destruidores, e o Livro dos Espíritos aborda a questão dos flagelos naturais. Cataclisma, erupção vulcânica, terremoto, maremoto, manifestações as mais variadas, epidemias, vírus, estão lá previstos como sendo processos que aceleram a evolução, que fazem alguns anos aquilo que demoraria séculos para fazer e que ocorre em alguns anos. Aceleram processos, aceleram progressos. Né? Esses processos de desenvolvimento. Kardec vai dizer, por que existe a lei de destruição? E os espíritos respondem, tudo se destrói para se renovar. O que chamais de destruição não passa de modificação e aprimoramento para melhor. Ainda que seja para construir uma outra casa, é necessário destruir a casa que estava presente naquele terreno. E aí, Allan Kardec vai dizer, no entanto, que embora hajam flagelos, embora hajam elementos destruidores da natureza, embora hajam manifestações da natureza que são previstas e programadas pela divindade, programados pelo divino, no entanto, há determinadas expressões de destruição que não são naturais, que não fazem parte, a princípio da lei de destruição, mas que está em curso na lei de destruição, mas que a causa disso é a natureza animal do ser humano. E aí ele examina as guerras, natureza animal do ser humano. Aí ele examina o homicídio. Veja que são crimes contra a vida. Por isso que a lei de destruição está associada à lei de conservação, que tem a ver com a vida. Guerras, homicídio, que está no Livro dos Espíritos como assassínio, né? Pena de morte, né? Que tem a ver com isso. Duelo, na época de Allan Kardec havia os duelos de espada, né? Hoje não há isso, pelo menos em boa parte da cultura nossa, ocidental. No entanto, há os duelos mentais, há os duelos verbais, há os duelos digitais pela internet. Também é lei de destruição, também tem a ver com destruição, só que é a natureza animal do ser humano. Os espíritos dizem, Allan Kardec, que há duas naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual. Quanto mais o ser humano desenvolve a sua natureza espiritual, mais ele enfraquece a sua natureza animal. Quanto mais ele se fixa na sua natureza animal, retaguarda, mais ele fica distante da sua natureza espiritual. Desenvolver uma é necessariamente enfraquecer a outra, diz Allan Kardec. E aí eu abro espaço para discussão com vocês, para dizer o seguinte, como é que a lei é uma só, mas a lei se manifesta em cada planeta, em cada mundo, em cada contexto, a depender do contexto. Eu pergunto a vocês, e quero cumprimentar os amigos que estão nos acompanhando, eu pergunto a vocês, como é que é a lei de conservação, por exemplo, nos planetas superiores, nos mundos superiores? Diga aí pra gente. Comentem aí. Como é que vocês acham que é a lei de conservação em planos superiores? É claro que a lei de conservação não se manifesta da mesma forma que se manifesta aqui conosco. Por exemplo, eu estava falando da alimentação. Os espíritos não condenam uma alimentação específica. Os espíritos não falam que a gente deve ter essa ou aquela alimentação. Eles não entram nesse mérito, eles não colocam isso como dogmático. Tá lá, 723. Na vossa constituição física, a carne se alimenta da carne, do contrário, o homem enfraquece. Chico Xavier, mais tarde, em Pinga Fogo, vai examinar isso. Só que, num sentido evolutivo geral, com tendências ao futuro, e é isso que Emmanuel examina em O Consolador, nós vamos observar que há tendência futuramente a gente ir diminuindo e mais tarde modificando, inevitavelmente, o consumo de determinados alimentos. Nenhum erro, nenhum crime. Jesus comeu peixe assado na praia, segundo o Evangelho.
Hitler era vegetariano. Não tem a ver com moralidade, tá? Mas a tendência geral, com vistas ao futuro, é que o nosso corpo vai se modificar, que a nossa estrutura vai se modificar, que o nosso perispírito vai necessariamente se tornando sutil e mais condicionado a alimentos que têm menos volume e mais quantidade de energia. Kardec vai dizer, aliás, os espíritos, diz Allan Kardec, né, que nos planos superiores, nos planetas superiores como Júpiter e outros, a alimentação é mais sutil, porque os estômagos não são tão grosseiros como os nossos. Não são tão grosseiros como os nossos. Então, a lei de conservação, a proteção ao meio ambiente, a relação com a natureza é diferente da relação que a gente estabelece com a natureza. Basta ver Francisco de Assis. A forma como ele se conectava com a natureza era uma forma muito diferente. Ele conectava e dialogava com a natureza. E aí eu pergunto para vocês, como é que é, por exemplo, a alimentação num planeta evoluído, num planeta regenerado? Como é que deve ser isso? Ou então, eu quero perguntar a vocês, como é a destruição, como é que a destruição, a lei de destruição vai se manifestar em um planeta evoluído, em um mundo desenvolvido? Certamente vai ser diferente do nosso mundo. Então, por quê? Porque há uma evolução do instinto de conservação, como nós falamos. O instinto de conservação vai dando espaço para a emoção da prudência, da cautela, do respeito pela vida, do amor pela vida, da defesa pela vida. Tudo isso parte de manifestações primárias que vai desembocar mais tarde em sentimentos mais superiores. André Luiz escreve em No Mundo Maior: a fera que lambe o filho é a futura mãe que acaricia o filho nos braços. O leão que se coloca à frente do habitat e sai para devorar alguma presa é o futuro pai de família que tenta defender o seu lar. Claro que são as manifestações instintivas que são aperfeiçoadas, são alteradas e manifestam-se de forma diferente na razão e no livre-arbítrio moral humano. Portanto, amigos, a lei de conservação e a lei de destruição, eu preciso dizer isso, operam em planos superiores, mas operam de maneira mais sutil, mais leve, como disse aqui o Hélito, que está nos acompanhando. Mais leve, de maneira mais leve. Mas é importante também dizer que quando a gente examina a lei de conservação e lei de destruição, quase sempre a gente pensa que é uma lei física. E o que é que eu falei no início da palestra? Que todas essas leis são leis morais. O que Kardec fez foi se preocupar em estudar as leis morais. Porque as leis materiais, ele diz, é da alçada da ciência. Então, a lei de conservação e a lei de destruição, embora tenha um aspecto físico, não é uma lei física, é uma lei moral. Não é uma lei divina material, é uma lei divina moral. Por quê? Porque ela tem a ver com moralidade. Tem a ver com postura moral. Eu preservo a minha vida, eu conservo a minha vida, eu elimino a destruição da minha vida. Eu opero ali a harmonia com a destruição e com a conservação, isso é, com Thanatos de Freud e com Eros de Freud, a partir dessa postura moral que faz eu abastecer-me de energias, eu me conservar psiquicamente sintonizado com o alto. Eu me lembro de Chico Xavier. Estamos caminhando para a conclusão. Eu me lembro de Chico Xavier, a energia que ele tinha, a disposição que ele tinha. Marlene Nobre disse que foi visitar ele e não aguentou. Passou um tempo com Chico. Ela tinha 25, 24 anos, recém-casada com Freitas Nobre. Ele, um homem de mais de 50, Chico Xavier, mais de 50 já. Ela disse que no terceiro dia ela já não aguentava mais, porque ela acordava às 7 da manhã e perguntava a Luísa Xavier, a irmã de Chico, que hospedou ela, disse: Luísa, Chico psicografou até tarde, até umas 5 da manhã. Ele já foi dormir? E Luísa disse: minha filha nem foi se deitar ainda. Está revisando as mensagens, está agora datilografando as mensagens que vão mais tarde fazer parte dos livros. Depois saía, ia para o grupo espírita da prece, atendia aquelas multidões naquela paciência, né? Não estava de mau humor porque não havia dormido, não estava
irritado porque estava com privação de sono, sentava na mediúnica, às vezes, às 8 horas da noite, e psicografava até 3, 4, 5 horas da manhã sem se levantar. O povo, Arnaldo Rocha dizia que o povo que ajudava Chico Xavier se revezava para ir no banheiro, para levantar, para ir para casa, para almoçar, para jantar, para tomar banho, para dormir. E Chico Xavier psicografando. Não tinha trombose nas pernas, não tinha infecção urinária, não tinha nada disso. Por quê? Porque essa conservação que ele tinha. Por que essa conservação que ele tinha? Porque ele estava em contato com a própria lei divina, na qual ele se abastecia. Ele tinha uma vida psíquica muito saudável. Mahatma Gandhi tendo greve de fome, fazendo greve de fome e não tendo nenhum distúrbio. Quanta gente faz jejuns aí e começa a ter problema de saúde. E Gandhi fazia greves de fome e não teve nenhum problema de saúde. Né? Porque tinha outros aspectos envolvidos, né? Aspectos espirituais. Ele se alimentava psiquicamente de outras energias. Né? E eu não estou dizendo aqui para você deixar de comer, não estou dizendo para você fazer um jejum para não comer mais, né? Viver de luz, como às vezes aparece um povo aí que aparece na televisão dizendo que se alimenta de luz. Eu acho que essa luz tem sabor de hambúrguer gourmet. Enfim, mas a verdade é que a realidade disso não é você deixar de comer, deixar de dormir, nada disso. Eu estou dizendo para você fazer isso? Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo o contrário. Esses homens e essas mulheres, essas pessoas maravilhosas, elas não ficaram sem comer, sem dormir para se espiritualizar. Elas fizeram o contrário. Elas se espiritualizavam de tal forma que, por consequência, sentiam menos fome, menos sede, menos necessidades físicas, menos desejos imediatos, porque se alimentava de outras coisas. Era o contrário. Não é você deixar de comer carne ou deixar de comer alguma alimentação específica para se espiritualizar. É se espiritualizar e essas coisas vêm como consequência. Essas coisas vêm como consequência. Então, amigos, quando a gente acionar esses dispositivos, nós controlaremos mais a maquinaria física, administraremos o nosso corpo e estaremos a serviço da lei de conservação e a lei de destruição também, que é uma espécie de renovação das coisas, a lei de destruição. E a lei de conservação, o respeito ecológico, o respeito pela vida, o respeito pelas coisas, o respeito pelos relacionamentos, né? O respeito pela vida psíquica, né? Pela vida psíquica consigo mesmo, com o próximo. Isso também é conservação. Há pessoas que vivem se saturando de lixo. Há pessoas que vivem falando mal da vida alheia. Vivem em maledicência, criticando os outros. E quando a gente vai acompanhar essas pessoas, coitadas, como são pessoas pesadas, que só vivem se queixando, como são pessoas que carregam o mundo nas costas, como são as pessoas que estão de mal consigo mesmas, estão sempre cansadas, desvitalizadas. Por quê? Princípio vital, lei de conservação. Porque tem a ver com saúde mental, com saúde moral, com fluido vital. Daí os grandes homens e mulheres com moratórias, né? A gente vê um Chico Xavier, um Divaldo Franco, com moratórias, prolongando a vida física. Aquilo que André Luiz chamou de completista em Missionários da Luz. Completando, e elastecendo a vida física, tendo mais tempo de vida na Terra para desenvolver, para se aprimorar, porque poupando. E por outro lado, quando a gente vê, por exemplo, a vida promíscua de algumas pessoas, né? Quando a gente vê, por exemplo, no sexo desorganizado, na perturbação, na prostituição, eu li uma pesquisa na área de psicologia sobre prostituição, falando das garotas de programa, que às vezes com 25 anos, com 30 anos, já tem uma aparência de muito mais velhas. Não é o hormônio, o uso dos hormônios que faz elas envelhecerem precocemente, né? Na verdade, são os hormônios psíquicos, fluido vital, né? O desgaste psíquico, o uso e o desperdício dessas energias que são depauperadas, inclusive exploradas por seres espirituais. É assim no sexo, é assim na alimentação, é assim nas relações humanas, né? Então a gente conversa com essa pessoa que se queixa toda hora, com 5 minutos que a gente conversa com essa pessoa, a gente já está cansado também, a gente já está com sono, bocejando, a gente já não aguenta mais, porque ela é desvitalizada, né?
E a gente vai reabastecer de energias através da prece. Da prece. Então, lei de conservação e lei de destruição não são leis físicas, são leis morais. Estão na nossa moralidade. E a gente pode acionar a conservação e a destruição, que é a renovação psíquica nossa. A destruição do homem velho em relação ao homem novo, por exemplo, que o apóstolo Paulo falava, que também está previsto na lei. Utilizar esses conceitos para a nossa vida prática, para a nossa vida do dia a dia, a benefício da nossa experiência no dia a dia. Quanto de nós estamos gastando as nossas energias vitais em consumo de coisas na internet que não fazem bem, em consumo de coisas catastróficas? Eu não estou pedindo para ninguém ser alienado, para ninguém para não ler notícia ou não ver as notícias. Precisamos estar informados, mas é diferente de cultivar aquilo, de alimentar aquilo e de, mais tarde, se desvitalizar. Quantas pesquisas dizem que nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e assim por diante, pessoas que ficam meia hora por dia só, passando ali a linha do tempo e olhando a vida dos outros, e naturalmente se comparando com a vida dos outros, tem 3 vezes de chance maior de desenvolver transtorno de ansiedade ou depressão. E isso também é a alimentação psíquica. Então, amigos, por isso que as leis morais deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o Espiritismo extraindo as lições profundas do Evangelho para a gente ver na prática o que são as leis morais. Jesus é a própria lei moral encarnada. É a lei que andou por nós. Um dia a lei se fez carne. João falou isso, né? O verbo se fez carne, o Evangelho de João. Um dia a lei andou sobre nós, transitou sobre nós. Um dia a lei se manifestou em carne sobre nós. As leis morais, a lei moral, a lei divina. Jesus é a própria lei. Então, se você tiver dúvidas em relação às leis morais, olha para Jesus. E se você tiver dúvidas em relação a Jesus, olha para as leis morais, porque são faces de uma mesma moeda. Por fim, Oppenheimer, o famoso pai da bomba atômica, quando viu aquele cogumelo de fogo brilhar no ar, destruindo em 1945, em agosto, Hiroshima e Nagasaki. Ele que esteve por detrás do projeto da bomba atômica, ele vai exclamar, quando viu aquele cogumelo de fogo, uma frase famosa que se encontra na obra O Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, que é um texto sagrado da Índia, hinduísta, fala que em determinado momento Krishna vai se metamorfosear em um deus da morte. Se não me falha a memória, Vishnu, que aparece e começa a exclamar: agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos, a destruidora da vida, a ceifadora de tudo. Oppenheimer, quando viu aquele cogumelo de fogo flutuando e subindo, vai exclamar: agora eu sou a morte, a destruidora dos mundos, a destruidora da vida, a ceifadora de tudo. E nunca mais esqueceu aquela cena. Mais tarde deprimiu e contraiu um câncer de garganta. Mas além de Oppenheimer, Jesus vai dizer o contrário. Vai dizer: eu sou vida. Eu sou vida e sou vida em abundância. E venho vos dar vida em abundância. Naturalmente que Jesus não veio nos dar vida apenas material. Aliás, ele não veio nos oferecer a vida material. Veio nos oferecer a vida espiritual. Não era a vida material que ele se referia. Ele veio nos encher de vida. Que vida é essa? Vida interior. Vida psíquica. Vida espiritual. Quem tem vida interior não sente solidão. Quem tem vida interior não experimenta os desesperos humanos. Quem tem vida interior está em uma harmonia por dentro, embora possa estar num ambiente que está uma perturbação por fora. Quantas vezes Jesus estava num ambiente perturbado, confuso, a multidão exaltada, e ele desfrutava de um ambiente interior profundamente pacífico. Portanto, amigos, lei de conservação, lei de destruição. Essa
é a nossa consideração sobre esse tema. Vamos agora nos preparar para a prece final. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal do GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, por cujo canal do YouTube essa palestra está sendo transmitida. Quero também cumprimentar os amigos do Raciocínios Espíritas, ecossistema virtual que eu tenho a oportunidade de colaborar, e quero também cumprimentar os amigos da TV7 que nos acompanham até agora. Vamos agora orar para encerrar o nosso momento doutrinário do GELAC do dia de hoje. Amigo e mestre Jesus, nosso Senhor e guia, abençoa-nos, Senhor, dando-nos a oportunidade de assimilar as bênçãos da tua doutrina. Agradecemos, Senhor, tudo aquilo que pudemos assimilar no dia de hoje. Permite-nos desfrutarmos da paz de que tanto necessitamos. Permite-nos também recolher de tudo aquilo que foi dito, aquilo de que mais precisamos. E permite-nos viver dessas bênçãos na experiência do dia a dia, na vida cotidiana, nas relações com aqueles que se encontram próximos de nós. Abençoa a nossa família, os nossos afetos queridos, dando-nos toda a paz. Sede, portanto, conosco, hoje e sempre. Que assim seja. É isso, amigos. Espero que tenham gostado. Meu agradecimento, meu cumprimento a todos. Uma boa noite, uma noite de descanso, de sono, de repouso a todos vocês e a toda a família de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo. Me sinto honrado e gratificado por estar fazendo parte desse momento aqui de reflexão, de estudo, de oração, no qual, ao falar, eu também me ouço, eu também reflito, eu também aprendo muito com todos, com a doutrina que nos ilumina a alma e com as reflexões que a doutrina nos permite fazer. Muito obrigado, portanto, eu me despeço e até a próxima, se Deus quiser.